Será que vai engrenar agora? Porque o Cuca voltou e o André Cavalcante está lá no CT do Palmeiras e vai nos trazer as informações da volta. Olha aí o Cuca saindo do campo ao vivo. Vai lá, André. É isso, João Guilherme, e o Cuca chegando, quase 2 horas de atividade nessa terça-feira, atividade encerrada há poucos minutos, nesse instante dando um joinha aqui para a câmera Fox Sports. Como é que é? O Cuca saudando aqui a nossa reportagem. Terminada a primeira atividade agora de maneira oficial aqui na Academia de Futebol da Barra Funda, o Cuca que deu uma entrevista coletiva muito concorrida hoje, no comecinho da tarde, por volta do meio-dia, na sala de imprensa, atendeu aos jornalistas, falou um pouquinho sobre esse retorno dele, iniciando a segunda passagem como técnico do Palmeiras. Em seguida, comandou em si a atividade aqui nos gramados do CT. Ele disse que não é supersticioso, obviamente utilizando aí um tom irônico, ele que gosta de um amuleto. No ano passado utilizava aquela calça vinho que ficou famosa na reta final do Campeonato Brasileiro. O torcedor palmeirense adora aquela calça vinho. Ele inclusive na entrevista disse que doou essa calça para o Palmeiras utilizarem uma espécie de memorial mais para frente, para quando forem lembrar da conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, terem lá aquela peça, calça vinho, que foi amuleto palmeirense na conquista do Campeonato Brasileiro. Durante a atividade, o Cuca primeiro organizou uma atividade com rodas de bobo espalhadas pelo campo. Tem um detalhe, antes da atividade, todos os jogadores vieram para cá, para a parte externa do CT, obviamente conversaram na área interna com o técnico chegando, apresentando o seu modo de trabalhar. Todos os atletas apareceram aqui nos gramados do CT e todo mundo esperando o Cuca, né? Ele disse que não é supersticioso, mas de uma maneira ou de outra seguiu aquele ritual de ser o último a pintar por aqui. E na hora que pintou no gramado do CT, colocou a mão no gramado da Academia de Futebol, fez o sinal da cruz, meio que pedindo aí uma bênção para essa segunda passagem dele pelo Palmeiras. Rodas de bobo num primeiro momento da atividade, ensaio de passes rápidos, em seguida uma movimentação mais elaborada, uma espécie de mini coletivo, 9 jogadores para cada time e ainda um terceiro time também com 9 jogadores esperando. De 10 em 10 minutos, o time que estava mais desgastado saía de campo, entrava esse terceiro time, mas sem esboço algum de formação titular para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama no Allianz Parque. Estreia do Cuca nessa segunda passagem no Palmeiras e estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre a entrevista coletiva do Cuca, vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o treinador palmeirense. Aquele episódio em que eu falei que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro, aquilo foi uma ajuda, uma defesa que eu pus aos jogadores, né? Um dia antes havia acontecido da torcida ter vindo aqui no CT. No domingo nós fomos lá para Presidente Prudente, tomamos 4-1. E na ocasião me lembro que eu falei que tomara que fosse o fundo do poço, senão teria ainda que ir até o fundo, né? Para depois subir. Então eu tirei naquele momento o peso, a responsabilidade dos jogadores e assumi uma responsabilidade grande, depois dividi com eles e acabou dando certo. Eu acho que esse momento do Palmeiras é um momento inverso. Não tem que hoje vir aqui e falar que vai ser campeão disso, daquilo. Eu acho que hoje o Palmeiras, ele se autopressionou por conta disso, o Palmeiras vai ganhar tudo, Palmeiras até internamente isso aconteceu. E acho que isso foi prejudicial até para o Eduardo, porque no primeiro campeonato que ele não ganhou, teve uma cobrança enorme em todos os sentidos, com uma campanha muito boa que ele vinha fazendo em termos de percentuais de pontos, né? Então isso atinge o treinador, como atinge o Eduardo, atinge o jogador, que o jogador já não tem mais aquela condição tranquila de jogar, porque está pressionado por ganhar todos os títulos, porque o Palmeiras investiu muito, mas futebol não é assim. Você não vai ganhar todos os títulos porque você investiu mais que o outro. Senão, o Novo Hamburgo não era campeão. O Salgueiro lá em Recife não ia estar numa final, podendo ser campeão, decidindo em casa. Isso sem pegar exemplos fora, e um Operário de Ponta Grossa não seria campeão, né? Então eu acho que essa pressão o Palmeiras não precisa puxar para si. Ele tem
a necessidade de buscar os títulos, mas não uma obrigação. Todos os times grandes têm obrigação, né? E a gente tem que dividir com eles essa responsabilidade para ter uma luta mais tranquila, que os jogadores possam executar com mais tranquilidade a sua função. Eu saí do Palmeiras começo de dezembro, né, quando avisei que não iria ficar por motivos pessoais, particulares, familiares, né, que eu pretendia dar uma atenção maior e dei, né, não determinei um prazo específico de quanto tempo ficaria parado, ficaria em teoria 5, 6 meses, né, como acabou acontecendo, né. Eu, na sexta-feira, recebi uma ligação do Alexandre em cima de um retorno meu, um possível retorno meu. E me disse que se eu não viesse, provavelmente, com certeza iria vir outro. Eu estava até em negociação com outro time, né, no mercado asiático, e se eu não viesse ao Palmeiras, provavelmente eu iria para lá, porque já estava me sentindo numa condição de trabalhar, ainda que eu não tivesse feito o que eu queria, que era observar alguns treinamentos, né, no mercado europeu. Mas no que eu precisava, na parte particular, eu pude fazer tudo certo em termos de minha família, e me sinto hoje em condição muito boas de vir ajudar o Palmeiras novamente. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Cuca. Voltamos a falar ao vivo daqui da Academia de Futebol da Barra Funda, CT do Palmeiras. Por aqui o sol já se pôs. Encerrada a primeira atividade do Cuca à frente do Palmeiras nessa segunda passagem dele no comando do clube Alviverde. Cuca que disse nessa mesma entrevista coletiva que vai utilizar as próximas 3 semanas como um período aí de observação do atual plantel palmeirense. Há poucos instantes ele estava conversando ali longamente com o diretor de futebol Alexandre Matos, mas nessa entrevista coletiva ele disse que vai utilizar essas 3 semanas para observar se precisa ou não de reforços. Falei, né, dessa conversa com o Alexandre Matos porque ele é o cara das contratações. A princípio, o Palmeiras não deve se mobilizar nesse sentido, apesar de, para muita gente, o Palmeiras ter o melhor elenco, o elenco mais recheado do futebol brasileiro. Ainda assim, existe a expectativa por novas contratações se o técnico Cuca entender dessa maneira ao final desse período de 3 semanas observando o plantel palmeirense. A equipe estreia, como eu disse, domingo no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. 25 mil ingressos vendidos de forma antecipada, e a atmosfera deve ser de casa cheia, de um público muito bom, superior a 30 mil pessoas, já que o torcedor palmeirense está muito empolgado com esse retorno do Cuca. É com você, João Guilherme. Legal, muito obrigado, André Cavalcante, né? Já à noite lá no CT do Palmeiras, e o Cuca voltou ao trabalho, uma atividade de mais de 2 horas, como disse aí o André Cavalcante. E Sormani, ele destacando ali a pressão, né, colocada no próprio Palmeiras, e ele mesmo participou diretamente disso no ano passado, e falando que de repente vai precisar contratar mais uns reforcinhos aí. Que beleza, hein, João? Pois é. Que beleza, hein? Pois é. Eu também queria uma carteira dessa, você não queria? Que loucura, hein, Wilson? Cartão de crédito desse? Pô, liberado. Pode contratar. Aquele black, vai e passa. O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol, para mim, disparado. Outro dia o Romário deu aqui no Boa Noite Fox, ele disse numa entrevista ao PVC, acho que o Quesada também estava, e ao Preto, né? Isso. Que o Flamengo tem mais elenco do que o Palmeiras. Eu discordo dele completamente. O Palmeiras tem muito mais elenco do que o Flamengo. Não é pouca coisa, não. Hein? É muito mais elenco do Palmeiras, do que o Flamengo. E, sinceramente, eu não vejo necessidade nenhuma. Ô Caboclo, se vira com o que você tem, meu. É o que nós temos de melhor no futebol brasileiro. Você não vai conseguir dar conta disso? Aquele time que você ganhou o Campeonato Brasileiro, quem que não tá mais aí? O Gabriel Jesus. Ele falou tem mais alguém que tá fora? Tem. E agora você tem o Moisés que se machucou, mas tá voltando. Você tem o Felipe Melo, você tem o Guerra, você tem o Borja, você tem o Rafael Veiga, você tem o Johan, né? Enfim, gente, pelo amor de Deus, pra que isso? Aonde que ele quer mais jogador? Mas ele não. Vamos por parte só. Ele não pediu mais jogador. Ele não falou na coletiva que quer mais jogador. Está se especulando que ele pediu 2 jogadores.
Um dos jogadores que se falou foi o Danilo Avelar. Eu conversei com o dirigente do Palmeiras, conversei com o Alexandre Matos hoje, ele disse que não tem nenhuma chance de vir o Danilo Avelar. Você vai observar o elenco. Ele falou na coletiva exatamente o que você está falando, Sormani. Ele falou, o time é o mesmo. O time que o Palmeiras tem em relação ao time que jogou o Campeonato Brasileiro e ganhou é o mesmo time. Foi o que ele disse. Ele falou, o que tem de diferente? Saiu o Moisés, entrou o Felipe Melo, saiu o Gabriel Jesus, entrou o Borja ou o William, e saiu o Cleiton Xavier e entrou o Guerra. Aí a gente tem que avaliar o que melhorou, o que piorou. Foi a frase textual que ele falou na coletiva. Foi exatamente isso. Agora, eu acho que tem um trabalho para fazer de recuperação do time, da maneira como ele jogava, embora seja muito mais fácil do que no ano passado. Por que eu digo recuperação da maneira que ele jogava? Porque o Cuca trabalha de uma maneira que hoje no futebol mundial pouquíssima gente trabalha. Ele marca individual, ele quer pressão e definição rápida. Então, o time não estava jogando assim. Só que dos 34 jogadores do time, 24 conhecem o jeito de jogar. No ano passado, ele teve 2 semanas entre... Ele chegou, perdeu 4 jogos. Tinha 7 do Paulista, da fase de classificação. Classificou, perdeu o título na semifinal. Ele tinha o segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Não conseguiu classificar. Pegou o time, levou para Atibaia e voltou para apresentar na primeira rodada do Brasileiro. E apresentou um time brilhante. Foi o time do primeiro turno do Brasileirão. Dessa vez ele não tem os 14 dias. Em compensação, ele tem um elenco que, na grande maioria, conhece o jeito que ele gosta de jogar. É verdade. Olha lá, Dona Leila está aí. Caso queira contratar, Dona Leila está na área para dar todo o suporte. Ela tem sido muito importante na parte financeira para o Palmeiras. Ela ao lado ali do presidente Maurício Gagliotti. Aliás, o Cuca entre a Leila e o Maurício Gagliotti. Pois, Armani. Eu faço outra leitura e não essa do PVC. Ele quer jogador. Ele quer jogador. Ele quer o meia e dizem que ele quer o lateral também. Entendeu? Ele pode estar dizendo aí nessa entrevista que ele não quer, mas ele quer. A informação que eu tenho é essa. Ele quer jogador. E eu acho um absurdo. A informação que eu li é essa também. E eu acho que ele vai até querer. Agora, ele não vai chegar falando, me traz aqui fulano, ciclano, beltrano. Ele tem um time para montar. Como no primeiro momento do ano passado, ele também não chegou pedindo jogador. No primeiro momento ele chegou, trabalhou com o que tinha. Aí você foi vendo que ele tirou o Robinho do time, que ele tirou o Arouca do time, que o Lucas desapareceu do elenco. E aí ele contratou o Roger Guedes, que ninguém... Não é assim, vai contratar o jogador mais caro do mundo. Ele foi lá buscar o Roger Guedes, que chegou voando. Tietê. Né? O Tietê, né? Assim, não chegou dizendo, quero contratar. Não, chegou dizendo, tem esse jogador aqui, tem jogador aqui. Você acha que ele está estudando essa possibilidade há algum tempo? Será que foi de sexta-feira para cá, né? Como assim, Paulo Lema? Não dá para entender. Se ele já está pensando em... Marcelo Matos, recebeu uma ligação sua. Alexandre Matos. Recebeu uma ligação sua na sexta-feira e estou sendo convidado pelo Palmeiras. Eu aceito, viu? É assim que resolve? É assim que resolve a vida de um treinador? Num grande clube como o Palmeiras? Na minha cabeça, o Cuca... Eu não acho que seja assim que resolve. E vendo as imagens ali, Paulo Lima, dele dando treino, assim, na minha cabeça é o seguinte... Tá tudo planejado. Férias. Férias de... Um período sabático de 4 meses. Olha que maravilha. Assim, não estou aqui querendo dizer que é mentira que ele tivesse a necessidade de dar atenção à família. Todos nós temos. Claro. Ainda mais um cara que tem uma atividade intensa como o do futebol. Alguns de nós não têm dinheiro suficiente. Exatamente. O cara viaja o tempo inteiro, submetido a muita pressão, tá sempre fora de casa, todo dia tem jogo e tal. Isso realmente é difícil. É desgastante demais. E aí tem o desgaste interno do clube, de relacionamento com dirigentes, com torcida, com jogadores e tal. Nada melhor pro cara que pode, ainda mais saindo por cima, falar assim, pô, dá um tempinho aqui. E aí, muitas vezes no futebol, a gente está acostumado a ver isso no noticiário, em situações diferentes, você coloca em cima da família. Ah, o jogador vai para lá porque a família dele quer ficar naquele lugar. Ou então tá voltando porque quer ficar perto da família, ou porque a família... Sempre tem essa situação. Muitas vezes pode ser realidade. Também uma alegação de que a esposa dele estava com problema de saúde. Ela teve um problema de saúde. Ela teve um problema, está bem, né? Já estava bem ali. Ah, que bom. Que bom. Ele tinha uma promessa com a família. Agora, é estratégico também, independente da relação dele com a família, que, repito, muitas vezes no futebol é usada como justificativa. Olha... Foge da pressão de perder um Campeonato Paulista, que é sempre muito difícil. Imagina se ele tivesse permanecido e tivesse perdido o Campeonato Paulista. Seria muito pressão. Aí seria, possivelmente, mandado embora e não pegaria o time do Campeonato Brasileiro.
Entendeu? Joga lá, ó, descansa, dá uma respirada, se recicla, observa o que está acontecendo e volta com disposição para encarar a maratona do Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, tudo bem. Eu acho muito confortável. Eu não vou ficar aqui brincando de advogado de ninguém, não, porque não tem sentido nenhum. Só que o Cuca não planejou que isso ia acontecer. Até porque o Eduardo Mas naturalmente aconteceria, PVC. Naturalmente, ele saiu muito por cima. Quando ele saiu do Botafogo em 2007 e 3 jogos depois ele voltou 3 jogos depois. Mário Sérgio era o técnico. Mário Sérgio era o técnico naqueles 3 jogos. E o Cuca era uma pessoa diferente do que ele é hoje. É que até naquela época o Mário Sérgio acusava de ficar telefonando, enfim. É uma pessoa diferente do que ele é hoje. Inclusive, depois eles se acertaram, conversaram no ar. Estou acusando o Cuca de ter combinado isso com a diretoria. Não combinou. Mas assim, é natural que ele saindo campeão brasileiro por cima e sem estar em clube algum, ele fosse uma sombra natural para o técnico, claro qualquer que fosse. Agora, e no Palmeiras mais ainda, para o Eduardo Batista. Mas podia acontecer 2 coisas. Por exemplo, o Zé Ricardo podia não ter tido o sucesso que ele teve e ter saído em março e o Flamengo ter contratado o Cuca. Pois chegaram a ventilar podia ter isso. Se ele quisesse. Podia ter acontecido do Eduardo, a pressão dele no Flamengo seria muito menor que no Palmeiras. Porque no Palmeiras está todo mundo esperando que ele tenha o mesmo sucesso que teve no ano passado. Sim. Podia acontecer do técnico que o Palmeiras escolhesse no mercado. A gente tá falando, era o Eduardo Batista, que não deu certo. Podia ter escolhido o Mano Menezes, por exemplo. E em 5 meses, podia ter dado certo. Muito certo. Ou mesmo o Eduardo Batista. E não ia voltar o Cuca. Então, são circunstâncias que acontecem. No ano passado, o Cuca saiu por uma soma de 2 fatores. Porque ele tinha uma promessa familiar de cumprir compromissos familiares e porque havia ali discordâncias no sistema de trabalho, questões que o Palmeiras não chegou para ele e falou assim: Cuca, o campeão brasileiro, eu preciso que você fique. Ninguém disse isso para ele. Ninguém disse: fica aqui, Cuca, pelo amor de Deus, campeão depois de 22 anos, o Palmeiras precisa de você. Ninguém disse isso para ele. Já porque havia um havia acordo. discordâncias no sistema de trabalho, porque o Cuca chegou dizendo que ia sair pela promessa familiar. Se uma das 2 coisas tivesse sido diferente, por exemplo, se o presidente do Palmeiras chegasse para ele e dissesse: Cuca, eu quero muito que você permaneça. Ele poderia ficar. Provavelmente ele chegaria para a mulher e dissesse: escuta, vamos adiar isso aqui por 1 ano? Sim. Rodrigo Bueno, o certo é o seguinte, ele deixou o Palmeiras campeão brasileiro e a expectativa em cima do trabalho do Cuca, ela é ainda maior do que a do ano passado, né? Ele chega e ele tem suporte para aguentar essa pressão, porque ele é um extraordinário treinador e tem condições de levar o Palmeiras a grandes conquistas, mas a expectativa é gigantesca em cima dele. É gigantesca, mas eu acho que ele sabe exatamente onde ele está pisando. Por exemplo, o São Paulo tem um técnico muito marcante na sua história, que a torcida reverencia sempre, que é o Tele Santana. Sim. O Corinthians tem agora a sua versão, que é o Tite. Eu acho que o Cuca, na pior das hipóteses, ele pode virar um Vanderlei Luxemburgo na história do Palmeiras. A gente lembra, o Luxemburgo teve uma passagem muito vitoriosa no começo da gestão Parmalat, ele ganhou 2 brasileiros em sequência, tirou o Palmeiras da fila ganhando Paulista, e o São Paulo. E hoje o Palmeiras, com a estrutura que tem, com o investimento que tem, com o elenco que tem, o Palmeiras pode criar uma pequena hegemonia no futebol brasileiro, similar àquela que teve na época da Parmalat com o Luxemburgo. O Luxemburgo saiu do Palmeiras um tempo, idolatrado pela torcida, festejado, voltou, ganhou aquele Paulista de 96 com um time muito ofensivo. Ficou 9 meses fora. 9 meses fora. Eu tô tentando traçar um paralelo por isso. O time de 96 era fantástico. Então, o Cuca tem nas mãos um elenco farto, com condição de ganhar títulos relevantes. Libertadores é um mata-mata de alto nível, nada garante que você vai ganhar. O Luxemburgo não conseguiu vencer a Libertadores com o Palmeiras da Parmalat. Tudo pode acontecer. O Cuca está entrando com essa responsabilidade de tentar ganhar uma Libertadores com o Palmeiras nessa fase com apoio da Crefisa. Não sei se vai conseguir, mas talvez ele atire na Libertadores e ganhe o Brasileiro de novo. O Palmeiras foi bi-brasileiro 7-2, 7-3, 9-3, 9-4... Tem uma tradição em brasileiro de ganhar 2 seguidos. Mirando isso, buscava Libertadores e passava. Exatamente. E agora eu tô mais na linha do Eugênio sobre essa sucessão. Qual é o melhor técnico do mundo pro Palmeiras na atualidade? Cuca. Barbaramente. O Manchester City do Guardiola. Tá ganhando o campeonato italiano. O Manchester City. Então o que se espera do Palmeiras? O Manchester City, sua mãe. Não, tudo bem, o Manchester City. Ganhou nada. Fala aí, senhor Armani. Então o que se espera quando um time, com esse dinheiro do Palmeiras investido, ganha alguma coisa, o que se esperava que pelo menos o Campeonato Paulista ele vencesse. E ele não ganhou. O Atlético já garantiu, o Flamengo já se garantiu, que são os 2 times que, segundo muita gente, rivalizam com o Palmeiras. Você entendeu?
Então a expectativa, não é possível que num ano que você tenha o Campeonato Regional, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e... que mais? Tem mais um torneio aí, né? Copa do Brasil, né? Ou esses 4. Copa Você do não ganha nenhum. Foi por causa disso que o Palmeiras demitiu o Eduardo. Porque o Palmeiras entendeu que, continuando com o Eduardo, por mais polêmica que seja essa decisão, e eu acho a decisão injusta, mas eu acho certo. Perfeitamente. Pessoal, vamos... mais algum detalhe aqui? Não, Temos uma informação de momento importante. Vamos lá, senão eu ia alongar um pouquinho na história dos próximos 5 jogos. Ah, tá bom. Porque a informação de momento é a seguinte. Vamos mostrar aí o Twitter da Ponte Preta, que joga hoje contra o Ginásio La Plata na Argentina, com transmissão do Fox Sports. O Rodrigo está de volta. Prata da casa. Ele volta à Ponte Preta. Zagueiro passará por exames essa semana e deve reforçar a macaca. A Ponte que já tinha acertado com o Emerson Sheik, que já está treinando, se preparando. E agora tem Rodrigo. Então agora é oficial. Rodrigo sai do Vasco e volta para o time onde ele iniciou a carreira. Volta para a Ponte Preta, meus amigos. Sobre esse raciocínio que o Paulo está falando aqui do Guardiola no City, exatamente é o que a gente pode imaginar. O Guardiola foi contratado pelo Bayern, contratou o Guardiola na temporada retrasada para ser título de Champions. Não conquistou. Né? O Ancelotti foi para lá, campeão pelo Real Madrid da Champions, para ser campeão pelo Bayern. Não conquistou. E como disse o Rodrigo aqui, né? A escola italiana de técnicos é das melhores do mundo. O Guardiola tem passagens recentes por 2 grandes clubes do futebol europeu, o Bayern e o City, e também não ganhou nada. É a primeira temporada não ganhou nada. E é o Pep Guardiola, tão badalado. Sabe qual é a minha opinião? Um time com tamanho investimento, ele tem a obrigação de disputar. É isso. Agora, ganhar é pra mim jogo. O campeonato tem chance. É jogo. Pra mim o campeonato... Você pode perder, você pode ganhar. A Juventus obrigação é disputar o título. Pra mim a Juventus ser campeã italiana é obrigação. O Bayern ser campeão alemão é obrigação. Sim. Campeonato é diferente de torneio. Nada garante que o Palmeiras vai ganhar torneio. Agora o Campeonato Brasileiro, pra mim, ele tem obrigação de, no mínimo, ser o terceiro colocado. Considerando os palpites. Pega os palpites. O Palmeiras tem obrigação de estar na zona de classificação da Libertadores entre os 4 primeiros colocados. Vamos falar sobre a Ponte Preta. Voltou no outro assunto. Aliás, é o seguinte, daqui a pouquinho... É o choque, defesa e ataque? É, uma beleza. Estamos aqui misturando tudo. Daqui a pouquinho nós vamos até Campinas, vamos falar mais da Ponte Preta, sobre essa notícia aí do zagueiro Rodrigo. Hoje a Ponte joga contra o Ginásio La Plata, transmissão do Fox Sports Copa Sul-Americana. Primeiro jogo foi 0-0, a Ponte tenta se classificar por lá. Daqui a pouquinho nós vamos falar, Eugênio, eu te prometo, sobre o zagueiro Rodrigo, que não é mais do Vasco, agora é da Ponte Preta. O Vasco também contratou um jogador hoje, que é o Bruno Paulista, nós vamos falar já já. Mas agora vamos até o Ninho do Urubu, vamos falar do Flamengo. Flamengo estreia amanhã contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que é também uma competição muito importante, um objetivo desta temporada para o rubro-negro, campeão carioca. Tudo bem, João Venturi? Qual o time que vai jogar amanhã do Flamengo, hein? Acho que essa é a pergunta, João. Um abraço, Xará. Grande Xará, abraço pra você, abraço pra todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. Que perguntinha, hein, João? Que pergunta difícil de ser respondida, porque os portões aqui no CT Ninho do Urubu eram para ser abertos por volta de 4h30 da tarde. Mas o Ricardo pediu um pouquinho mais de privacidade, portanto os portões só abriram depois das 5h30. E aí quando a gente chegou aqui no campo de treinamento para acompanhar a atividade, a gente viu exatos 3 minutos de bola rolando. E aí os jogadores já começaram a deixar o campo. Estava até difícil para a gente visualizar, porque já estava escurecendo, a gente já não conseguia mais nem identificar os jogadores. E aí eles começaram a deixar o campo, ficou realmente bastante complicado da gente ver qual é a equipe que o técnico Zé Ricardo está treinando para essa partida pela Copa do Brasil, estreia do Flamengo na competição, né? 7h30 da noite no Maracanã, o Flamengo buscando o tetracampeonato da competição. E aí o Ederson, durante essa saída...